Bom, o tema da palavra de hoje é fechado para balanço. Nós vamos meditar nesse tema que o Espírito de Deus trouxe ao nosso coração. E antes de entrarmos em específico no tema, eu quero te dar um conselho, para você ligar o teu atenciômetro desde o início. Eu enviei o esboço dessa palavra para uma pessoa, para ela analisar, e ela disse assim: olha, pastor, eu conheço pessoas que cobrariam muito caro para dar um conteúdo como esse. É uma pessoa que gosta muito de estudar, é uma pessoa que gosta muito de fazer cursos, gasta com isso, investe, faz viagens. Essa pessoa investe em conhecimento. E ela disse assim: pastor, essa palavra, essa palestra é uma palestra que facilmente poderia ser cobrado um alto preço para que as pessoas ouvissem. E ele disse: eu espero que a comunidade entenda isso, receba e pratique. Por quê? Porque nós temos uma tendência daquilo que é de graça, que nos é entregue, a gente não valoriza. Tem muita gente que está aqui domingo após domingo ouvindo palavras maravilhosas do céu, mas a pessoa, sabe, entra aqui e sai aqui, e às vezes quando ela paga um curso caro, ela faz aquilo, né? Então, existem alguns pastores que adotaram uma prática agora, que eu discordo totalmente, que eles criaram um tipo de masterclass dentro das igrejas. Eles reúnem alguns homens, por exemplo, e o pastor vai dar uma mentoria para esses homens cobrando, tipo assim, R$1.000 por mês, 2.000. A pastora faz com as mulheres, né? Então é um treinamento assim mais especializado, e aí isso é pago. Eu repito, eu discordo dessa prática. Pastores já são remunerados para isso, para ensinar a Bíblia, né? Então nós não acho que isso seja saudável e tal, cobrar a parte para isso e tal, mas eu entendo por que alguns pastores fazem. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não valorizam aquilo que é de graça. Então quando alguém paga caro num curso, ela faz aquilo. Psicólogos, por exemplo, nós temos vários aqui na nossa comunidade. Quando um psicólogo faz um atendimento gratuito, a pessoa, a grande maioria nem se importa com o que o psicólogo passa para ela. Indica um livro, ela não lê, passa caminhos, conselhos, a pessoa não faz. Mas quando ela vai lá e paga R$800 numa consulta, se o psicólogo mandar lamber o chão, ela lambe, porque aí eu paguei pela consulta, então eu tenho que fazer. Então essa palavra de hoje, ela é gratuita, ok? Você está aqui pela graça de Deus, e o que nós recebemos de graça nós vamos te passar. Mas deixa eu te dar um conselho pastoral. Abre o coração, pega a palavra e pratica ela, porque ela pode mudar a tua vida em nome de Jesus, amém? Então o tema fechado para balanço, nós vamos começar lendo um Salmo de Moisés, que é o Salmo de número 90, verso 12. Salmo 90, verso 12. Eu vou ler na versão NVI. Já está na tela, se você quiser acompanhar. Uma forma fácil: pastor, eu tenho dificuldade de achar os livros da Bíblia. Você pega uma Bíblia assim, ó, e vai exatamente no meio dela, caiu no livro do Salmo já, quase sempre, né? Se ela for uma Bíblia de estudos, vai mudar um pouquinho. Aí achou o Salmo, você vem para frente ou para trás. Hoje é mais fácil, porque é nos Salmos mesmo. Salmo de número 90, verso 12. Moisés disse assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos ler juntos, fazer a oração juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Preste atenção. Contar aqui para Moisés e na palavra não é só somar. Esse é o primeiro tópico que eu quero falar com vocês. Contar aqui não é sobre somatória. Este salmo, como eu te disse, ele foi escrito por Moisés, e tem gente que acha que todos os salmos foram escritos por Davi, porque ele é o mais famoso que escreveu, né? Mas não, ele escreveu a maior parte dos salmos. 49% dos salmos foram escritos pelo rei Davi, mas outros escreveram, como Asaf, os filhos de Corá, Salomão e Moisés. Esse que nós lemos foi Moisés. E aqui no Salmo 90, verso 12, ele expressa um desejo de aprender de Deus a contar os seus dias, para que o seu coração se torne um coração sábio. Mas parece estranho, porque quando a gente lê assim rápido, a gente pode imaginar que o que Moisés está pedindo para Deus aqui Deus, me ensina a contar quantos anos eu estou fazendo. Não é sobre isso. Quase ninguém esquece a idade que está fazendo, só aqueles que querem esquecer, né? Então, se eu perguntar para você quantos anos você fez agora em 2025 e quantos você vai fazer ano que vem, está na ponta da língua, não é verdade? Então o que Moisés está dizendo aqui não é: Deus, me ensina a contar se eu fiz 47 mesmo, e se ano que vem eu faço 48, para que eu seja mais sábio. Não, aí eu acho que um caso desse
é bem difícil ter conserto, né? Não, o que Moisés está buscando aqui é outra coisa. A palavra contar, eu fui olhar no original grego e ela vem da expressão maná. Não é o mesmo maná que caía no deserto, tá? Mas essa palavra quer dizer também ordenar. A palavra contar aqui que Moisés usa, ela também quer dizer colocar em ordem. Então, se a gente fosse modificar o texto, adaptando com a interpretação dessa tradução que eu te dei, é como se Moisés dissesse assim: Deus me ensina a colocar em ordem os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. É como se Moisés dissesse assim: Deus me ensina a ordenar, a organizar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Antes de tudo eu quero te dizer, tem um QR Code aí, né? Põe para nós, por favor. Nesse QR Code você consegue escanear o esboço da palavra. Se você quiser aí, pode já fazer, você vai ter acesso a tudo que nós vamos falar aqui, amém? Mas então, quando Moisés está orando a Deus, ele está dizendo assim: Deus me ensina a organizar a minha vida, ou o que eu vivi até aqui, para que eu seja mais sábio daqui para frente. Certamente ele escreveu esse salmo em uma data importante, talvez o seu aniversário, ou talvez uma virada de ano. Na minha opinião, essas datas são uma das mais importantes para nós. Você já viu que a gente sempre fica reflexivo, né, no aniversário? Poxa, o que eu já passei, o que virá? E virada de ano é da mesma forma. Para você ter uma ideia, nós já temos praticamente 1000 pessoas inscritas para os nossos 2 encontros da virada aqui. E vai ter um monte de gente tentando chegar. Por quê? Porque tem gente que acha que é só o culto da virada que basta, né? Tem gente que fala: se eu vier no culto da virada e entrar o ano orando, eu não preciso mais pisar aqui o resto do ano. Já está tudo bem, porque o pastor falou que tudo aquilo que começa bem, termina bem. Não, eu não falei isso. Eu disse que tudo que começa bem tem uma grande tendência a terminar bem. Mas se você estiver aqui só no culto da virada e não vier em mais nenhum do ano, você não vai terminar bem, porque, sabe, é incongruente. Mas preste atenção, essas 2 datas, aniversário e virada de ano, são datas que a gente mais pensa, né? Que a gente dá uma parada, reflete. E eu acredito que Moisés escreveu esse salmo em uma dessas datas, porque é um momento importante. E hoje, nessas datas, né, aniversário e virada do ano, é um momento em que um ciclo está encerrando e outro está começando. Então são momentos assim que são muito importantes para orarmos a Deus da mesma forma. Deus me ensine a organizar, a contabilizar. Deus me ensine a colocar em ordem os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. E antes de te mostrar como alcançar um coração sábio, contando os dias, eu quero te dizer que a sabedoria é importantíssima para nós, e é o resultado da oração, ou é o alvo da oração de Moisés. Ser um homem sábio e uma mulher sábia vai te levar para muitos lugares de conquista. A sabedoria, por exemplo, ela é muito mais importante do que qualquer quantidade de dinheiro que você possa ter ou ganhar. A sabedoria é mais importante do que qualquer bem material que você possa adquirir. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje cedo, porque os irmãos que vêm no culto das 9, eles jogam na Mega Sena, e eu perguntei, eles falaram na hora: aqui ninguém joga nos das 18. Mas eu fiquei sabendo que o prêmio da Mega Sena é R$1 bilhão. Vocês estão sabendo, gente? Jogaram também. Por favor, se você jogou e ganhar, não vai pecar 2 vezes. Entrega o dízimo. Então olha só, e eu fiquei sabendo que semana passada lá nos Estados Unidos, o ganhador do prêmio deles ganhou $1,8 bilhão. Você consegue entender o que é isso? O cara ganhou sozinho, um cara da Pensilvânia. Isso dá mais de R$10 bilhões. Então esse cara que ganhou nos Estados Unidos, o que ganhar aqui no Brasil, ou os que ganharem, tem uma grande chance de perderem tudo que ganharem. Que isso, pastor? Está jogando praga? Vai que sou eu. Irmão, isso é uma estatística. Mais de 90% das pessoas que ganham grandes prêmios ou heranças perdem tudo. Por quê? Porque eu e você, eu quase posso cravar isso aqui 100%. Eu e você não temos sabedoria para administrar R$1 bilhão. Hoje no almoço de família a gente falava sobre isso.
Não temos, gente. R$1 bilhão vai bagunçar a nossa vida. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, mais do que dinheiro, nós precisamos de sabedoria. Porque sem sabedoria, pode vir todo o dinheiro do mundo que ele vai embora. Estão aí os números e os dados. Tem uma conversinha comunista que as pessoas falam assim, ó, se pegar o dinheiro de todos os bilionários do mundo e dividir para todas as pessoas na terra, todo mundo vai ficar bem. História, isso não funciona. Se fizer isso, dentro de alguns anos, o dinheiro vai voltar para a mão dos mesmos que estava. Por quê? Porque essas pessoas têm sabedoria e conhecimento. Então o que nós precisamos não é de mais dinheiro, o que nós precisamos é de mais sabedoria. Posso ouvir um amém? Mais do que ganhar na Mega Sena, nós precisamos descobrir algo que vai nos dar sabedoria para conquistarmos as coisas de Deus. Isso é Bíblia, gente? Provérbios 16. Vamos ler? É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Então sabedoria é melhor do que ouro e prata. Talvez você está chegando no final de 2025, pensando aí, pastor, eu precisava de mais dinheiro esse ano. Eu poderia ter ampliado mais os negócios, eu poderia ter aberto novas filiais. Pastor, eu poderia ter conseguido investidores para o meu negócio. Eu poderia ter feito mais. Queridos, eu sei que nós poderíamos ter feito muitas outras coisas para crescermos, mas o mais importante que precisamos é ter mais sabedoria de Deus, porque aí tudo o que vier às nossas mãos, nós conseguimos segurar e multiplicar. A sabedoria vai te dar condições de adquirir muitas coisas que você sonha em Deus. Então, antes de recursos financeiros, nós precisamos de sabedoria. A sabedoria é tão preciosa que ela vai abrir portas que você não conseguiria com outras coisas. Então, um dos caminhos para sermos mais sábios é aprendermos a contarmos os nossos dias. Amém? Então, eu preciso aprender isso. Como que nós vamos fazer para contar os nossos dias? E aqui eu quero trazer para vocês uma prática fundamental de grandes empresas e empresas organizadas, que elas fazem algo muito importante, que é fechar para balanço. E aí vem a inspiração para o tema da palavra. Essas empresas, durante esse tempo de fechamento para balanço, elas se organizam e fazem essa contabilidade. Então, a palavra de hoje não é para empreendedores, não é sobre empresa, pode ficar tranquilo. Nós não temos nada contra isso, inclusive nós temos um ministério aqui específico para isso, mas hoje eu não vou falar de negócios com você, eu vou falar de vida e de coração. Mas eu estou pegando o gancho do que as empresas fazem, fechando para balanço, para Deus falar conosco. Inclusive muitas empresas fazem esse fechamento para balanço exatamente nessa época do ano, no finalzinho do ano. Isso não é coincidência, é sabedoria. Então eu vou te mostrar rapidamente num quadro aqui na tela, quando uma empresa fecha para balanço, o que acontece. E Deus vai falar conosco através disso. Primeiro, isso aqui é um princípio, tá? A empresa fecha para balanço, ela faz conferência de estoque. Ela faz contagem física dos produtos, comparação entre estoque real e o registrado no sistema. Ela faz identificação de perdas, avarias ou divergências. Outra coisa que a empresa faz, quando fecha para balanço, é fechamento financeiro. Apuração de vendas, custos e despesas. Conferência de caixa, cartões, Pix e outros meios de pagamento. Ela faz também verificação de diferenças de caixa, isso é muito importante. Outra coisa que acontece é organização contábil e fiscal. A empresa faz separação de notas fiscais que ainda não foram enviadas para os contadores, ela faz ajustes para a contabilidade e impostos, e ela faz também preparação de relatórios para entregar para a contabilidade. Outra coisa é ajustes de sistema, correções de preços, atualização de cadastro de produtos, sincronização entre estoque físico e sistema. A quinta coisa que uma empresa faz quando fecha para balanço é análise de resultados, avaliação de lucro ou prejuízo no período, identificação de produtos mais e menos vendidos, planejamento de compras, promoções ou mudanças. E a última coisa que a empresa faz é a organização interna, limpeza e reorganização do espaço, troca de etiquetas ou layout e treinamento rápido da equipe em alguns casos. Só depois que uma empresa faz tudo isso aqui, é que ela reabre, mas aí ela reabre mais organizada, mais forte.
ela reabre consciente da real situação que está passando, com o pé no chão e com a cabeça no céu, pensando alto, porém com firmeza. Talvez você olhou isso tudo e falou: uau, pastor, que legal, vou fazer um print e eu vou usar na minha empresa. Tá, você até pode fazer isso, mas hoje eu não vou conversar com você sobre o que você poderia fazer na tua empresa. Eu vou conversar com você sobre o que você poderia, e a minha opinião é que deveria fazer na tua vida, no teu coração e nos teus relacionamentos para com Deus, para consigo mesmo e para com o teu próximo, amém? Para depois sim reabrir. Uma empresa, quando ela faz um fechamento e organiza isso aqui tudo, ela pode projetar novos passos, planos, ampliações, desafios, no caso de superávit. Quando ela vê que fechou no azul, ela teve um lucro, ela pensa em passos maiores. Ou então, se ela faz esse balanço e vê que houve um rombo, um problema, um déficit, um estrago, ela precisa fazer algo para suprir esse problema que foi identificado. Mas fechar para balanço é fundamental para a saúde de uma empresa. Eu sei que tem empresas hoje que fazem isso aqui constantemente, elas não fazem apenas uma vez no ano e tal, mas eu quero trazer esse princípio para a nossa vida, porque quando Moisés está falando aqui, Deus me ensina a fazer uma contabilidade dos meus dias. Ele não está falando de empresa, ele está falando da sua vida, do seu coração, que na verdade é muito mais importante do que isso. Moisés está orando aqui, é a mesma coisa, ele sabia que nós precisamos parar ao final de ciclos e antes de iniciarmos outros e olharmos para trás. Parar e fazer uma análise do que eu vivi até aqui é muito importante e muito saudável. E eu quero te dizer que esses dias são ótimos para isso. Nós estamos a poucos dias do final do ano, quarta-feira vira o ano, e estamos na véspera de um ano novo, e é uma boa hora para fecharmos para balanço. Eu quero que você parabenize quem está do teu lado e diga para essa pessoa: que bom que você veio hoje, meu irmão, minha irmã. Quem está online também, fala para quem está do teu lado aí: que bom que você está online. Diga para essa pessoa: Deus vai falar algo poderoso conosco hoje aqui, irmão. E esse algo poderoso vai passar por uma pausa que é necessária. Olhe para mim, por favor. Falar de pausa no tempo que nós vivemos acelerado é muito difícil, porque é muito difícil parar, é muito difícil, todas as coisas giram muito rápido hoje. Então parar para analisar, a gente não quer fazer isso, porque quando a gente para, a gente está perdendo tempo de avançar, mas avançar de forma desordenada é muito prejudicial. Então essa pausa, esse fechamento para balanço, se uma empresa não faz isso, ela quebra. Se uma empresa não faz isso, ela erra. Se uma empresa não faz isso, ela não vai chegar no lugar que poderia chegar com o seu potencial. E da mesma forma, eu e você, nós não vamos conseguir prosseguir com sabedoria se não fizermos isso. Então eu te convido a olharmos e vermos o que nós acertamos em 2025 e o que nós erramos, o que nós podemos potencializar, ou seja, isso aqui foi legal, isso aqui foi muito bom, eu vou colocar potência nisso, isso aqui não, isso aqui foi muito ruim, eu vou descartar ou eu vou corrigir. Antes de entrar em algumas perguntas aqui, eu já quero te dizer, essa palavra de hoje não é uma palavra de acusação, porque muitos aqui, quando eu começar a fazer algumas perguntas que o Espírito Santo de Deus fez ao meu coração, talvez você vai dar uma travada aí. Ai, não pensei em nada disso. Não desespera não, é por isso que nós estamos aqui. Hoje é um culto para nós aprendermos algo poderoso, um princípio maravilhoso que pode mudar a nossa vida, e daqui a pouco eu vou te entregar um conteúdo aqui, que vai abençoar muito você. Ih, pastor, vai vender um conteúdo? Não, é de graça, fica tranquilo, mas nós vamos te entregar algo precioso. Mas eu quero te incentivar a fazer isso, essa análise sobre a tua vida, e não somente da empresa, porque tem gente que se preocupa e faz isso na empresa, mas o lado empresarial é importante. Mas gente, fazer uma contabilidade familiar, moral, espiritual, relacional e emocional é muito mais importante. Não vai adiantar nada a tua empresa estar bem se o teu coração não estiver. Na verdade, isso não vai acontecer. Não vai adiantar nada os teus negócios crescerem se você não cresce dentro de casa, se você não cresce nos teus relacionamentos para com Deus e com o próximo. Então eu quero te fazer algumas perguntas, porque
é a pressão interna que nos faz enxergar as rachaduras. Quem já viu aqui quando o pneu fura, pneu que tem câmara de ar, você tira a câmara de ar, leva no borracheiro, o que ele faz para achar o furo? Enche de ar. Vai lá assim, ó, e a câmara de ar fica grandona, aí a pressão interna mostra a rachadura. O borracheiro vai lá, pega a câmara de ar, cheia de ar, e coloca na água e aparece o furo. Pressão interna nos leva a enxergarmos quais partes da nossa vida precisam melhorar, e não pressão externa. Não vai adiantar, eu hoje não vim aqui para apontar o dedo na tua cara e dizer, você está errando nisso, você está errando aqui. Inclusive a gente não faz isso aqui na nossa comunidade. A nossa intenção aqui como pregadores e pregadoras é te levar a pensar, é te levar a analisar a tua vida e ver no que você pode e deve melhorar, e aí você vai tomar a tua escolha. Então essa palavra de hoje também é para isso. Mas algumas perguntas que precisam ser feitas. Você já fez uma contagem do que você conquistou em 2025? Já, pastor, um carro, uma moto, uma viagem, uma casa? Não, criatura, não estou falando de dinheiro. Isso aí a gente sabe fazer a conta rapidinho, né? Estou falando de vida, de família, de relacionamento. Perguntas que precisam ser feitas, vamos lá. Aí antes de fazer as perguntas, preste atenção, não tente respondê-las agora, ok? Senão você vai travar antes do meio da mensagem. Só ouve as perguntas e vai vendo o quanto elas são importantes, e depois nós vamos passar um caminho para pensar e responder elas. Vai ser algo tremendo do coração de Deus para o nosso. Mas eu quero te perguntar, por exemplo, em 2025, quantas amizades novas você fez? Quantos amigos, quantas pessoas novas chegaram na tua vida? Ih, pastor, perdi até os que eu tinha. A gente tem que refletir. Quantos amigos antigos você manteve? Outra pergunta, por falar em amigos antigos e verdadeiros, quantos amigos verdadeiros você tem com mais da metade do tempo da tua vida? Por exemplo, eu tenho 47 anos, mas eu vou arredondar para 48 para ficar mais fácil a conta. Se eu tivesse 48 anos, quantos amigos eu tenho há mais de 24 anos? Você tem 30, quantos amigos você tem há mais de 15 anos? Ih, pastor, é pergunta que precisa ser feita. E só quando a gente fecha para balanço para analisar isso. Aqui a gente precisa ser sincero, gente. Você já viu o que realmente está no estoque da tua vida? Preste atenção, quando você faz esse tipo de pergunta, você vai descobrir o que realmente está na prateleira da vida, ou que está só no sistema. O que é isso, pastor? Sabe o que é o sistema? Sabe o que é o programa de computador lá? Se você olha, quantos amigos você tem no Facebook? Pastor, eu tenho muitos amigos no Facebook, eu tenho 1.800 amigos no Facebook. Isso aí é só no sistema. Quantos desses 1.800 estão mesmo nas páginas da tua vida? Quantos desses 1.800, se você ligar para eles 3 horas da manhã, eles vão te socorrer onde você estiver? Pastor, os meus seguidores no Instagram estão crescendo a cada dia, eu estou me tornando uma pessoa amada, uma pessoa querida, porque eu já cheguei a 5 mil seguidores. Isso aí é sistema, gente. Quantos desses te amam de verdade? Hein? Nós temos um exemplo triste no nosso país, de um grande influenciador digital chamado Whindersson Nunes. Quem conhece? O Whindersson Nunes já fez, vários de nós aqui, da câimbra de rir, né? De tantas suas coisas. Começou com vídeos ali aleatórios, explodiu, ficou famoso, era muito bom no que fazia, ficou um dos caras mais seguidos no YouTube, mais assistidos no YouTube no mundo, e de repente viu isso tudo ruir, encontrou sua vida, sua família se desfez e atolou numa lama de depressão, que até hoje não conseguiu romper com isso. Muito triste, muito triste. Não falo isso com acusação, não. É triste, sabe, ver uma pessoa que talvez achou que era tão amada, tão seguida, tão assistida, e hoje quase ninguém nem lembra. Então é isso, é fazer um balanço, sabe, eu e você precisamos fazer uma sincronização de estoque físico e de sistema. O que realmente pesa? Quais amigos você pode contar de verdade? Outra pergunta que você pode fazer quando você fechar para balanço: quem nesse ano te levou mais para perto de Deus? Quem nesse ano te discipulou, te liderou, te ajudou mais a entender a Bíblia, orou por você, te ajudou a crescer? Quem? Ou com quem você fez isso?
Quem está terminando o ano melhor porque você foi bênção na vida dessa pessoa? Quantas pessoas estão terminando 2025 bem porque você resolveu se doar mais? Quantos? Quantas mensagens de gratidão você recebeu nesse fim de ano de pessoas que tiveram suas vidas transformadas para melhor através daquilo que Deus fez pela tua vida? Quantas mensagens assim, ó, graças ao teu ensino, ao teu cuidado, à tua oração, ao teu discipulado, graças à tua liderança, eu sou uma pessoa melhor, minha família está melhor. Quantas? Você já sabe qual foi o real lucro que teve esse ano? Eu estou falando do bem mais precioso, não é financeiro, é o teu real patrimônio, que é a sua família. A nossa família não é o nosso maior patrimônio, é o nosso único patrimônio. Qualquer coisa financeira e material, se você perder, você pode reconquistar. Família, não podemos perdê-la, ela é importantíssima. Posso ouvir um amém? Agora eu te pergunto, não precisa responder agora, tá? Só pensa, como que a tua família está terminando 2025? Melhor ou pior do que quando começou? Você já fez a tua análise de perdas e avarias? Seu casamento está melhor ou pior? E essa é uma pergunta boa para se fazer para o cônjuge. Não agora, por favor, porque já tem marido beliscando a esposa, agora não, senão o inimigo age. E eu vou te dar uma dica: faz isso pelo WhatsApp, amém, guerreiro? Manda para a esposa e fala assim: meu amor, como você está terminando o ano e como eu estou, melhor ou pior? E aí, irmã, quando você for responder, responde com mensagem de texto, porque mensagem de texto não dá para acelerar, tem que ler devagar, porque quando você manda um áudio, até eu te amo no 2 vezes fica agressivo. Eu te amo, né? Tem gente que já deixa o celular no 2 vezes automático e tal. Então manda texto. Quando eu quero mandar uma mensagem de texto assim um pouco mais densa para alguém, quando eu quero mandar uma mensagem um pouco mais pesada, eu escrevo um texto, e eu falo para a pessoa assim, ó, leia com calma, ao final releia, depois leia de novo, reflita, e aí a gente conversa, porque não dá para acelerar. Então assim, você já perguntou para tua esposa se ela está terminando o ano melhor ou pior? Para o teu marido? Porque tem gente que não está nem aí para isso. Você já se preocupou se os teus filhos estão felizes dentro de casa? Já preocupou se o que os teus filhos acham de você? Teu pai, tua mãe, os teus irmãos? Ih, pastor, eu já travei aí nas primeiras perguntas. Calma, eu também fui confrontado, gente, mas Deus trouxe uma solução para a gente aqui, ó, nota 10, amém? Nós vamos crescer hoje aqui em nome de Jesus. Mas quando você for fazer esse tipo de análise sobre a tua família, por exemplo, nós temos que ter cuidado e sermos detalhistas nesses pontos, porque uma pequena negligência pode resultar num prejuízo irreparável. Quando você fala de família, de relacionamento com esposa, com marido, com filhos, com pai, com irmãos, a gente tem que ter, sabe, muito cuidado. Se a gente tem cuidado com números, imaginem só com pessoas. Queridos, nós precisamos contabilizar o quanto crescemos espiritualmente também em 2025. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você pensar daqui a pouco. Você está fechando 2025 lendo mais a Bíblia do que lia antes? Quantos livros que edificam você leu em 2025? Nossa, pastor, achei uns livros bons, uma autora de romance, tem até um romance assim mais picante, sabe? Porque tem crente que não assiste filme pornográfico não, mas lê pornografia. Eu não sei qual é a diferença que eles acham. É porque o olho não está vendo? É até pior, sabia? Porque a imaginação vai além. Ler pornografia é tão pecado quanto assistir. E tem muita gente escrevendo pornografia. Esses dias nós conversamos com uma mãe, ela falou assim, nossa, eu estou amando tanto que minha filha está lendo uma escritora aí que, nossa, deve ser uma benção. Quando ela falou o nome da escritora, só escreve pornografia pesada. E a mãe sonsa nem viu que a filha adolescente está mergulhando nisso. Então o que você leu esse ano? Coisas que edificam? Pastor, comprei uma coleção de HQ assim, ó, top. Não tem nada contra, você pode ler HQ, você gosta, né? Você pode ler, como é que chama aquele trem assim que a gente vai preenchendo as palavrinhas, gente? Então,
caça-palavras, palavras cruzadas e tal. Você pode, tal. Mas quantos livros assim que te levaram para mais perto de Deus, para ser um marido melhor, um empresário melhor, um homem? Quanto você jejuou esse ano? O quanto você orou em 2025? Você se envolveu em algum ministério esse ano? Ou você ficou só sentado? Não, pastor, eu gosto de vir aqui e só sentar, ficar recebendo. Sabia que você está engordando espiritualmente? É o mesmo princípio, engordando. Tem gente que já está usando 3 cadeiras assim, ó, de tão gordo espiritual. Não é físico não, é espiritual. Por quê? Porque não faz nada. Pastor, mas aqui nessa comunidade tudo já roda tão bem. E você que pensa, para você ficar de boa aí, tem gente ralando, ó. Então se você resolver agarrar com a gente vai ficar mais leve. Então é uma boa dica. Você se envolveu em algum ministério esse ano? Na empresa, quando a gente faz fechamento para balanço, a gente faz um fechamento financeiro. Como que acontece o fechamento financeiro? A gente agrupa todas as frentes de entradas de recursos. Por exemplo, você pega lá na empresa, no balanço, o que entrou de Pix, caixa, cartões, boletos, investimentos, enfim. Todas as formas de arrecadação você unifica. Entrou tanto esse ano na minha empresa. Mas, junto com esse fechamento financeiro, também é necessário ver o que saiu. Porque se um empresário, um empreendedor só olha o que entrou e não olha o que saiu, ele vai quebrar. Então nós precisamos saber para onde foi o nosso recurso. E assim também é na vida. No balanço da empresa, a gente organiza tudo para enviar para o escritório de contabilidade ou para o contador. E no nosso caso da vida também, a gente precisa organizar tudo e enviar para o nosso Abba, o nosso Pai, que nos ajuda a organizar, nos ajuda a cuidar, que nos sustenta, nos ajuda em todos os momentos. Nós podemos fazer isso em oração, inclusive a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus todas as nossas queixas e temores em oração, e nós também podemos fazer isso através de homens e mulheres que Deus colocou na nossa vida. Quando você organizar, e daqui a pouco nós vamos te dar um caminho aqui bem simples para você fazer esse balanço, você pode levar isso para homens e mulheres de Deus que você confia, que te discipulam, que te lideram, que te ajudam a ser um homem melhor, uma mulher melhor. Isso também é entregar para Deus. Mas aqui eu quero fazer um paralelo de quando você organiza as suas notas fiscais, o teu balancete e entrega para o contador. Diga para mim, o que o contador faz quando ele pega as tuas contas? Ele organiza e te devolve para você pagar o que precisa ser pago. Sim ou não, gente? Alguém aqui trabalha com um escritório de contabilidade que além de organizar as tuas finanças, paga as tuas contas? Se tem alguém, por favor, levante a mão que eu preciso do telefone. Eu tenho que trocar de contador. Não tem contador que faz isso. Contador não paga as nossas contas, ele só organiza. E aqui eu quero te dar uma notícia que alguns não vão achar boa, mas eu sou, juntamente com todo o time aqui da nossa comunidade, um pregador da verdade. Inclusive o Cliver falou isso ministrando. Nós ministramos a verdade aqui. Deus também não vai pagar as suas contas. Silêncio de morte. Pastor, eu não vim aqui para ouvir isso. Eu acredito num Deus de milagres, num Deus que eu posso fazer tudo e Ele vai vir atrás consertando. Não, isso é em outro lugar que você vai ouvir esse tipo de pregação. Você lembra quando Pedro estava lá com Jesus e o cobrador de impostos chegou e falou assim: você e o teu mestre não pagam imposto não? Pedro ficou assustadinho e falou: a gente paga. E aí Pedro chegou lá para Jesus e falou assim: Jesus, a gente tem que pagar o imposto. Nem deveria, mas estão cobrando. O que Jesus fez? Jesus fez igual um mágico assim, ó, e apareceu uma moeda e deu para Pedro e falou: vai lá e paga o nosso imposto. É isso? Não, isso não está na Bíblia. Jesus falou para Pedro o quê? Vai pescar, vai fazer o que você sabe, e na boca do peixe vai estar o milagre. Jesus fez um milagre, sim ou não? Mas teve a participação de Pedro. Eu quero te dizer hoje que Deus, quando você entregar o teu balanço para Ele, Ele não vai pagar os teus boletos, mas Ele vai te ajudar nesse processo, amém? Amém não foi tão forte, mas é isso que eu tenho para hoje. O teu pastor não vai pagar as tuas contas, não vai mesmo. O teu líder de GCT, o teu discipulador, a tua líder de ministério não vai pagar. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem um monte de crente aí iludido. Eu acho que o pastor tinha que resolver meus problemas. Não é nem problema, é problema. Eu acho que o meu líder é por isso que eu estou assim, porque meu líder não ora. Não,
Sabe, os nossos boletos devem ser pagos por nós que fizemos. Nós precisamos assumir a responsabilidade e as nossas dívidas. Deus vai agir, nós como líderes oramos por você, te ajudamos a organizar como um contador faz, mas a gente entrega o boleto, a fatura, aquilo que deve ser pago, e você precisa pagar, eu preciso pagar, eu preciso assumir isso. Essa frase é de alguém que eu acho que você conhece, e ela é importantíssima para a nossa jornada. Quem não olha para trás com responsabilidade, não conseguirá prosseguir em frente com assertividade. Se você continuar olhando para trás de forma irresponsável, dizendo que a culpa é do Lula, é do Bolsonaro, é de Deus, é do pastor, isso não é olhar para trás com responsabilidade, você não vai acertar no amanhã. Então, quando eu olho para trás, eu preciso ser responsável. As burradas que eu fiz, eu preciso consertar. Os problemas que eu criei, eu preciso resolver. E aí sim eu vou acertar no amanhã. Amém ou não, igreja? Então, contabilizar os dias de forma responsável e responsiva. O que é isso? Eu assumo os meus boletos e eu reajo diante deles. Eu não fico cobrando de outros, a culpa é da sogra, a culpa é da mulher, a culpa é do marido. Não, eu preciso agir e me mover. Então agora vem mais um ponto da palavra, que são ajustes para o próximo ciclo. Outra coisa muito importante, quando a empresa fecha para balanço, é fazer um ajuste de preço. Preste atenção nisso aqui. A empresa faz uma avaliação de lucro ou prejuízo do período, ok? Ela identifica produtos que foram mais ou menos vendidos, alguns que precisam ser descartados, outros precisam ser colocados na vitrine, outros nem precisa porque venderam muito. A empresa também faz planejamento de compras, promoções ou mudanças. Então a pergunta sobre essa parte para a nossa vida é: como eu posso lucrar mais? Só que isso aqui é, sabe, na vida, qual curso eu posso fazer? Qual grupo eu preciso participar? Quais novos relacionamentos eu preciso gerar para crescer mais na minha vida? E nesse ponto aqui da palavra, nós já estamos começando a olhar para frente. O nosso fechamento para balanço já está aqui nessa parte, pensando no que vamos fazer quando reabrirmos, amém? É assim que as empresas funcionam. Então a empresa precisa saber quais serão os novos preços dos produtos antes de reabrir, os que poderão ser mantidos, os valores, aqueles que precisam de reajuste, que serão necessários para continuar crescendo. E nós? Olhe para mim, eu te pergunto com um amor pastoral, mas nós sabemos quais rodas de relacionamento nós teremos que sair e quais entrar no ano que vem? Você precisa analisar que tipo de gente você vai ter que dar tchau nesse fim de ano, porque essa pessoa não somou em nada na tua vida, só sugou, só te deu prejuízo. Tem gente que só desgasta a nossa vida. Você precisa saber quais pessoas foram essas, e não vai saber se não fechar para balanço. E esse tipo de gente você vai precisar afastar. E você precisa saber qual tipo de gente você tem que encostar mais, porque essas pessoas vão te ajudar a crescer. Deixa eu te ensinar um princípio aqui. Você não pode ser sempre a pessoa mais inteligente da roda. Enquanto você continuar sendo a pessoa mais inteligente, mais capacitada da mesa, o teu crescimento estagnou. Eu vou te dar um exemplo aqui. A nossa comunidade completou 23 anos de existência. 23 anos atrás, a pastora Graça e o pastor Leopoldino fundaram essa comunidade na garagem de uma casa. Por muito tempo nós fizemos parte de uma denominação, e eu não tenho problema nenhum de falar dessa denominação, porque sempre foi maravilhosa, não devemos nada a ela. Inclusive, quando nós desligamos dessa denominação, nós ofertamos um prédio construído todo por nós, no valor de mais de R$1 milhão. Então, mas nós fizemos parte por muitos anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quem aqui é do tempo da Quadrangular? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem muita gente aqui ainda, que bom. Mas nós fizemos parte, muitos anos, da Igreja Quadrangular. A pastora Graça era superintendente na igreja, ela liderava outras igrejas. Eu, pela misericórdia de Deus, fiz parte de um conselho estadual, 6 pastores que foram eleitos e nomeados para isso. A gente decidia meio que as coisas que aconteciam na igreja no estado. E a nossa comunidade, quando era quadrangular, ela sempre foi muito relevante, para a glória de Deus. Para você ter uma ideia, a nossa igreja quadrangular em Goiás foi a primeira a fazer transmissão ao vivo no YouTube.
Sabia disso? Isso há mais de 10 anos, nenhuma outra fazia. Nós chegamos na frente, nós somos a primeira igreja quadrangular que colocou iluminação assim, ó. Na época foi um escândalo, nós pintamos colocamos, não foi nem pintura, né? A gente colocou um tecido preto assim atrás, o povo desceu além em nós e tal, depois tudo fizeram, né? Mas a princípio, porque tudo que é novo assusta. Nós fomos os primeiros a projetar imagem na parede, depois a gente comprou o painel de LED e tal. Então assim, a nossa comunidade sempre foi uma comunidade relevante, ela sempre estava assim, em destaque, né? Ela era, às vezes ela era criticada por alguns, mas depois ela era até copiada e tal, e nós estamos felizes, caminhando nesse tempo, até que, um dia, eu fui chamado para fazer uma viagem com o pastor Marcos Veiga, no qual eu devo muita gratidão, e o pastor Marcos me chamou, junto com mais uns 10 pastores, para fazermos um tour por umas 12 igrejas no Brasil. Nós alugamos um micro-ônibus e saímos para conhecer. Gente, cada igreja que eu cheguei, eu descobri o quanto nós estávamos para trás. Então você está entendendo o que eu estou te dizendo aqui? Na roda que a gente estava lá, a gente pensava assim: nós estamos bem, nós somos referência. Quando nós saímos dessa roda e conhecemos coisas novas, eu falei: meu Deus, a gente precisa crescer demais. E quando eu conheci a igreja da cidade, no qual hoje nós somos ligados, e o pastor Carlito Paz, eu falei: meu Deus, tem muita coisa para fazer ainda. O que você acha que eu faço quando eu estou perto do pastor Carlito? Eu não falo nada, eu só escuto, porque aquele homem tem conselhos preciosíssimos, e eu não tenho nada para aconselhar e falar para ele, só perguntas para fazer. Então é assim que eu cresço, é assim que nós somos esticados. E a nossa comunidade, ela faz agora em fevereiro 7 anos de Céu na Terra, mas já fazem quase 10 anos que nós estamos na rede Inspire. Cresceu ainda mais. Por quê? Porque nós saímos do lugar em que nós estávamos, que nós achávamos que éramos referência e tal, e fomos para novas mesas, no qual nós descobrimos que nós éramos muito pequenos, e isso nos esticou, isso nos faz crescer e crescer ainda mais. Qual é o tipo de gente que você está andando? Gente que é você, que é o que mais sabe lá na roda? Tá, é legal, porque de certa forma você está ajudando alguém, mas você precisa de rodas, que você vai ser o que menos sabe ali, porque você vai, sugando, crescendo, se alimentando. Será que eu posso ouvir um amém aqui, gente? Então, quais rodas a gente precisa se conectar em 2026? É só quando fechar para o balanço que você vai descobrir isso, se você está crescendo ou se não está, se você estagnou ou se você está em uma curva ascendente. Outra coisa que a gente precisa refletir, o que você fez em 2025 que te trouxe tristeza, que te trouxe perdas, peso, angústia no coração? Gente, isso precisa ficar em 2025, a gente não pode levar para o próximo ano. Tome uma atitude radical. Eu estou falando da tua vida. Se você não agir, ninguém vai agir por você. Tem gente que fica remoendo, se esmagando, ou você faz ou ninguém vai fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Em uma empresa, quando você descobre que alguém está te roubando, o que você faz? Poxa, fulano, eu descobri que você está me roubando, achei tão legal, cara, vou até te promover, estou te trazendo mais para perto do dinheiro, tá? Porque eu quero você mais perto de mim. É assim, gente? Não, por favor. Então, quando a gente descobre que alguém está nos roubando na empresa, a gente corta aquele vínculo. E por que as pessoas que estão roubando a tua paz, a tua alegria, a tua saúde, as tuas emoções, você insiste em continuar deixando fazer parte da tua vida? Por que tem gente que te suga e te arrebenta a cada dia, você continua insistindo em estar perto dessa pessoa? Sabe? Se você descobriu, você que está namorando aí, né, um homem namorando, uma moça, descobriu que a pessoa está te traindo esse ano, acabando com você, e essa pessoa foi embora, uma perda que eu tive. Não foi perda não, foi livramento. Para com isso, segue a vida. Deus está te mostrando, e você está aí remoendo, lambendo ferida e não sei o quê, e tá, mas eu gosto tanto, pelo amor de Deus. Não, Deus já te mostrou, criatura. Segue em frente, dá tchau para essa coisa, deixa em 2025, e 2026 é cara nova.
Você está aí esse bagaço emagrecendo, parecendo um caniço, nem come. Eu estou triste porque ele me largou, ele me traiu. Deixa ele para lá, segue a vida. A Bíblia diz que você tem que amar o próximo. É isso, gente. Bola para frente. Você nem está fazendo a barba aí, irmão? Está um bagaço por causa daquela mulher que te traiu, te esculachou, pisou em você, cabeludo, com bafo. Não trata mais nem da vida. Ei, para com isso. Procura um barbeiro essa semana. Dá um tapa nesse cabelo aí. Faz como é que chama aquele negócio assim, gente? Não, para ficar branco. Você fez uma vez, filho? O que foi? Luzes. Passa uma parafina no cabelo aí, muda esse penteado. Você, irmã, compra uns cílios que vai daqui na bateria, assim, ó. E põe uns beiços grandes, um negócio assim, ó. Vida nova! Bora pra frente! Deixa esse traste que só está te fazendo mal, está arrebentando com a tua vida, te sugando, acabando com os teus sentimentos, e você está insistindo com isso. Para com isso, irmã. Deus está falando com você hoje. Segue a vida, não carrega esse entojo para 2026. Deixa isso no passado. Pastor, é tudo que eu precisava ouvir para largar dessa mulher. Não, estou falando isso aqui para casado, não. Casou, aguenta aí, guerreiro. Vai orar pela mulher de Deus que Ele te deu. Você também, irmã, vai orar no Senhor. Mas, vírgula, agora falando bem sério, está tendo agressão. Você está sendo vítima de agressão, mulher. Aonde que você ouviu falar na Bíblia que você tem que aguentar isso? Isso, além de ser pecado, é crime. Encerra esse ciclo destrutivo hoje. Toma uma atitude. Deus tem algo novo para você. Mas a gente só reflete isso quando fecha para balanço, porque a gente vai levando a nossa vida tudo atropelado, tudo bagunçado, e a gente não vê o que está desgastando, quem está nos roubando, quem está nos destruindo. Quais reajustes nós precisamos fazer para lucrar mais? E aqui eu quero olhar para frente com você, olhando para frente, investimentos. Eu já caminho para a parte final da palavra, preste atenção. Gente, o que eu vou investir ano que vem para crescer mais? Você sabia que tem um novo curso chegando aqui na Escola Cultura do Céu? O Álvares, que pregou aqui domingo passado, ele é o nosso diretor da Escola Cultura do Céu. Nós criamos, gente, um curso novo chamado Pentateuco. Nós vamos estudar no início do ano que vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia. Um estudo maravilhoso. E nós vamos estudar escatologia. O que você está esperando para investir nesse crescimento da tua vida? Não, pastor, eu vou esperar 2027. Você nem sabe se 2027 chega. Você não sabe nem como vai ser as eleições, o que vai acontecer ano que vem e tal. Então é agora que você tem que pensar no teu investimento. Gente, ano que vem tem um ciclo novo do 30 semanas chegando. Meu Deus, você não pode ficar de fora. Não, pastor, eu vou deixar para fazer em 2030. 2030 talvez já acabou com tua família, acabou com tuas emoções, acabou com tudo. Mas é toda quinta, é difícil. Se eu falasse para você que você tinha que vir aqui toda quinta para ganhar 1 milhão por mês, você viria até a pé. Agora, o que está chegando aí, gente? Olha, um ano novo maravilhoso que está vindo aí. Gente, nós teremos novas edições do Vida Plena. Maravilhoso. Nós teremos aqui uma feira de ministérios ano que vem, no qual nós vamos mostrar os 30 ministérios da nossa comunidade, para você ver como eles funcionam de forma assim ativa e poder escolher um para fazer parte. Nós vamos ter, gente, um negócio que nós sonhamos há anos, que será um curso novo para casais e famílias. Meu Deus, gente, tipo Casados para Sempre. Alguém já ouviu falar aqui do Casados para Sempre? Maravilhoso, que a igreja da cidade faz, é um curso. Nós vamos fazer aqui ano que vem. Vai ser poderoso. Você vai poder ano que vem caminhar no discipulado com alguém, estar mais perto, participar de um GCT, que é um grupo Céu na Terra. Nós já temos 29 GCTs espalhados nas cidades aqui, nas casas da nossa cidade. Algum vai te alcançar ano que vem. Aí se joga, não fica esperando não. Isso é investimento, isso é algo que vem para frente. Gente, os novos desafios que virão de estudar a Bíblia todo dia às 6 horas da manhã. Não, pastor, eu não dou conto. Tem gente que não fala de jeito. Eu não dou conto de acordar às 6 horas da manhã para estudar a Bíblia. Mas quando é para acordar, não é 6 não, é 4h59 para ouvir o Pablo Marçal para ficar rico, você consegue, né? Eu estou sabendo, 4h59. Está lá, ó.
E para estudar a Bíblia não dá conta. Gente, olha que oportunidade que nós temos. 2026 vai chegar com tudo, vai ser um dos melhores anos da nossa vida. O que você está esperando ano que vem para começar aquele curso na faculdade que você está atrasando a tempo? Aprender um novo idioma, gente. O Davi, nosso filho, descobriu que toda vez que você aprende um novo idioma, você desenvolve mais o teu cérebro. Por quê? A tua cabeça começa a pensar de outra forma. Aprender inglês, por exemplo, começa a pensar em inglês. Isso retarda doenças mentais, como Alzheimer, Parkinson. Então olha só que importantíssimo isso, gente. Aprender um novo idioma, não fica sofrendo não. Pelo amor de Deus, nós fizemos uma viagem agora para o exterior, e os nossos filhos falam inglês fluentemente. Eu e a Rosana é uma guerra de foice no escuro. E aí sempre a gente foi fazer uma viagem lá dentro dos Estados Unidos, de uma cidade para outra, e assim, a companhia tudo americana, tudo, não tinha um brasileiro. Eu falei, meu Deus, tomara que não dê nenhum problema. Aí nós sentamos, a Rosana sentou com o Davi assim, numa poltrona, e eu sentei com o Felipe de cá. Quando o Felipe sentou, ele estava com sono e já dormiu. Aí passou o comissário de bordo, um índio mesmo. Eu achei muito legal aquilo, inclusão, deu um cabelão assim. Aí ele passou servindo e tal, aí o único refrigerante que eu lembrei era Coke. Coke. Aí ele me deu uma coca latinha assim, e um copo plástico. Eu abri, tal, comecei a colocar, e um guardanapozinho. Quando eu comecei a colocar a coca, começou a vazar embaixo. Ai meu Deus, o copo furado. Olhei para o Felipe, ele dormindo. Falei, como é que eu vou pedir um copo para esse homem? Aí eu, meu Deus do céu, como é que fala copo em inglês? Aí eu pensei, eu acho que é cup. Aí eu falei, aí o índio passou, eu falei assim, please, cup. Aí ele olhou para mim, gente, e eu acho que nem um índio falava inglês. Porque ele olhou para mim assim, e ele me deu um guardanapo. Eu falei, não. Aí nessa hora, que você fica, aí eu comecei a fazer mímica, apontando assim, ó, furado, e a coca descendo, caindo na minha pele, e eu com um guardanapozinho. Aí até que ele entendeu e me deu mais um copo, gente. Eu falei, oh meu Deus, que humilhação. E quando eu olho para o lado, a Rosana está rachando de rir lá. Então é muito sofrimento, gente. Você precisa aprender logo a falar inglês, a falar alemão, falar francês. O que você está esperando para isso? Hein, Daniel? Cutuca quem está ao teu lado e diga assim, irmão, vamos crescer, irmão. Pelo amor de Deus. Ei, fazer uma pós-graduação, fazer um curso especializante, fazer um mestrado, fazer um doutorado, isso tudo está te esperando em 2026. Ei, nós vamos crescer, será um ano poderoso, amém? Ei, olha para cá, não acabaram as perguntas não. O que você está esperando para começar aquela terapia que você adiou o ano inteiro agora? Né, pastor, quem vai em psicólogo é doido. Doido é você de pensar assim. Que planeta que você está vivendo? Sabe, psicologia é bênção de Deus para nós, gente. Vai lá, consulta, faz aquela terapia, faz os exames. Até quando você vai esperar para fazer aqueles exames que são tão necessários? Tudo que você come, teu estômago dói, não consegue dormir, dor em todos os lugares, e fica atrasando, até que hora? Até a hora que a morte chegar. Aí depois não tem jeito, gente, não tem jeito, é agora, essa é a nossa vez. Só que a gente só vai enxergar isso se fechar para balanço e ver o que nós estamos passando. O que você está esperando para começar aquele treino físico? Hein? Caminhar, correr, voltar para a academia. Você pagou o ano inteiro na Blue Fit lá, ó, e só foi um mês. Deus está vendo. Voltar para o futebol, hein, guerreiro? Que aí a bola você engoliu ela está aí, ó, na barriga. Você precisa agora acabar com ela. Voltar para a luta, né? Aquela dieta. Não, pastor, não fala de dieta não, porque nós estamos na semana entre o Natal e o Ano Novo. É Chester, tender, frango, pernil e tal. Gente, pensa, uma birra que eu tenho é de ver story de crente que só posta comida. O povo que come é crente. Olha o frango, olha a almôndega, olha isso, olha aquilo. O crente guloso. E aí então um monstro. E aí a dieta? Não, a dieta é só ano que vem. Beleza, mas então começa ano que vem. Fia o pé na jaca agora no dia 31 de novo, como você já fez no Natal. Mas toma uma atitude no início do ano. Bora para cima. Gente, isso tudo é vital. Só que a gente só vai enxergar quando fechar para o balanço. E o último ponto, e eu encerro aqui,
é que quando a empresa fecha para balanço, preste atenção, ela faz organização interna. O que é organização interna? Limpeza e reorganização do espaço, troca de etiquetas ou layout e treinamento rápido de equipe. Gente, vamos aproveitar esses últimos dias. A gente tem hoje, domingo à noite, segunda, terça e quarta, antes de acabar o ano, para refletir, darmos uma faxina interna e analisarmos coisas que nós carregamos em 2025 que precisam ficar nele. Coisas que não nos fizeram bem. Sentimentos ruins que você carregou o ano inteiro tem que ficar. Pensamentos pecaminosos, atitudes erradas. É uma boa hora para fazer essa limpeza, essa faxina e entrar um ano novo de verdade, gente. Em alguns casos nós vamos precisar até trocar o layout, darmos uma repaginada. E outra parte fundamental é treinamento de equipe antes de reabrir. Busque capacitação. Não aceite entrar um ano sendo o mesmo, não, gente. Nós precisamos buscar constantemente sermos melhores a cada dia. Eu amo essa frase de Lutero e eu falo ela sempre. Lutero disse: eu ainda não sou o que deveria ser, mas já não sou quem era antes. O que Lutero está falando aqui? Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas hoje eu já estou melhor do que ontem. Esse tem que ser o nosso alvo. Você está crescendo? Só quando a gente fecha para balanço para descobrir isso. Seja melhor a cada ano. Gente, a coisa mais linda é quando os cabelos brancos chegam e junto com eles chega a sabedoria. É tão lindo ver um idoso sábio que os netos têm prazer de sentar perto, os filhos, e ouvir histórias que edificam. Mas é tão ruim ver alguém que a idade vai chegando e a tolice vai aumentando. É triste. Que eu e você possamos ser alguém que as pessoas têm prazer de estar do nosso lado para ouvir aquilo que Deus faz em nós e através de nós. Por isso que a gente tem que buscar um coração sábio. Então eu quero terminar essa palavra te dando um desafio. Olha só que coisa linda que nós vamos te apresentar agora. Se você escaneou esse QR Code aqui, tem um monte que não deu nem moral. Por quê? Porque a palestra é gratuita. Se fosse paga, você teria escaneado já o QR Code e teria baixado para fazer. Mas eu te dou a chance de fazer isso agora. Sabe por quê? Porque no final desse QR Code aqui, tem um planning de vida. Sabe o que é isso? Preste atenção. Quando você clicar nesse QR Code, vai abrir essa página aqui, depois a gente volta o QR Code, tá? O nosso time da comunicação criou. Isso aqui é o esboço da palavra, tá? Pode descer. Você vai descer, tá toda a palavra lá, todos os tópicos, todas as perguntas, tudo que eu falei, tudo que o Espírito Santo falou no nosso coração, tal, isso vai passar. Quando chegar no final do QR Code, tem esses dois arquivos aqui, preste atenção. Esse primeiro aqui, os dois arquivos são a mesma coisa, mas esse primeiro é para você que quiser fazer o teu planning de vida manual. Você vai abrir o arquivo ali, vai pegar papel e caneta e vai ler as perguntas e vai escrevendo. Tem gente que é da moda antiga e gosta assim, né? Mas o nosso time extraordinário criou essa versão aqui também, Se você clicar aqui embaixo, olha só que top, gente. Quando você clica aqui, aí ele vai abrir isso aqui, para você já preencher na hora, no celular ou no computador. Ah, pastor, de jeito nenhum, vocês vão saber da minha vida. Não tem jeito a gente saber da tua vida não, e a gente nem quer. Isso aqui, se você der o F5 aqui, ele vai voltar em branco. Você não precisa pôr nome, você não precisa pôr e-mail, nada. Ninguém vai saber o que você preencheu, só você. Mas gente, olha que conteúdo. Tudo o que o Espírito Santo falou conosco hoje, você vai fazer. Vai devagarzinho, por favor. Volta lá. Pausa intencional para fechamento, tempo sugerido. Aí aqui, quando você clica no celular, em que momentos de 2025 eu vi claramente a mão de Deus? Você clicou aqui, já dá para responder na hora. Gente, muito legal. Aí tem todas as perguntas que Deus foi falando. Aí, vai abaixando, por favor. Aí você clica no próximo. Vai abrir outra página. Vai, se você melhorou. Peraí. Vai, desce. O que drenou minha paz? O que consumiu minha energia sem gerar fruto? Segue, próximo. Vai abaixando. O que trouxe prejuízo? Liste 3 acertos. Liste 3 erros. Gente, muito legal isso aqui. Segue, por favor. Vai abaixando. O que eu preciso dizer não? Que ambientes eu preciso sair? Isso aqui é para você fazer o teu fechamento, o teu balanço. Volta lá, por favor. Não, só em cima mesmo. Segue para frente. Porque tem alguns pontos que você clica aqui, que clica em culpa, pecado oculto, medo, e já vai preenchendo automático isso. Vai descendo agora, por favor.
Vai, próximo. Aí você vai preenchendo tudo, preenchendo, pode seguir. Até quando você chegar no final. Aí no final tem uma declaração: eu, Daniel, declaro que escolho viver uma nova vida e uma nova história. Me comprometo a cumprir os preceitos da palavra, os preceitos da Bíblia nos próximos 12 meses. Aí quando você preencher tudo e clicar aqui em baixar, vai criar um arquivo com tudo que você escreveu para você, diretamente no seu celular. E você pode imprimir, ou você pode usar ali para quê? Para você refletir. Gente, preciosíssimo esse material. Não deixe de fazer não. Quem está online, eu acho que está aparecendo para vocês aí também o QR Code. Então olha só, escaneie isso aqui. Eu não quero nem olhar, porque se eu ver alguém sem um celular na mão, sem escanear isso aqui, eu jogo esse microfone na testa. Pastor, eu não sou da tecnologia, eu não sei como é que faz. Faz o seguinte: amanhã você vai mandar um WhatsApp aqui para a secretaria e falar assim: eu gostaria de receber esse material. A gente vai mandar para você em PDF. Então eu sei que tem gente que não tem habilidade, né? Escanear QR Code e tal, baixar. Chama aqui que a gente manda para você no WhatsApp, ok? Mas eu quero te convidar, faz isso. Vamos crescer. Vamos fazer uma análise da nossa vida. Vamos fechar para balanço. A banda pode vir, por favor. Vamos fechar para balanço. Hoje nós temos domingo, segunda, terça e quarta para fazer uma análise do que foi 2025. E nós vamos entrar 2026 melhor do que nunca, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Nós vamos cantar agora uma música que tem tudo a ver com o que nós pregamos aqui. E essa música vai dizer que eu vou construir a minha vida em Cristo, porque Ele é o meu fundamento. Pastor, não vou fazer nada disso não. Problema seu. Eu não vou sofrer se você não fizer. Eu não vou fazer uma análise de nada não, pastor. Sabe por quê? Porque se eu fizer uma análise, eu vou descobrir o tanto que eu estou mal e eu preciso melhorar. Ei, posso te dar uma notícia? Todo mundo aqui, quando fizer o fechamento para o balanço, vai descobrir que precisa melhorar. Inclusive esse que vos fala. Eu vou fazer o meu. Não fiz ainda não. Vamos fazer junto. Amém? Todos nós aqui vamos descobrir que nós precisamos ser melhores. E aí? E aí nós vamos melhorar, gente. E aí nós vamos para cima. E o Espírito Santo vai nos ajudar. Quem está nessa fé aí, diga amém. Então não fica com medo de analisar a tua vida não. Não fica com medo de descobrir o que pode melhorar e tal. O Espírito Santo está com você. E nós vamos construir a nossa vida em Cristo. Cante isso agora. Cante com toda a fé do teu coração em